Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, nós vamos agora, avançando nesse nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Vamos nos dirigir agora ao capítulo 18 do livro do Apocalipse. Estamos já quase beirando aí o final do nosso curso, graças a Deus. Agora vamos ver o que é que nos reserva esse capítulo. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Um grande anjo, um grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: Caiu Babilônia, a grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque com o vinho de suas prostituições foram embriagadas todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enrijeceram, graças ao luxo desenfreado. Então esse anjo, ele seria uma espécie de anjo, digamos, apostólico, porque a palavra apóstolo significa enviado, seria um mensageiro que vem para declarar publicamente o fim e a queda da prostituta da Babilônia, que é a cidade de Roma. Ouvi então outra voz do céu que dizia: Saí dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Devolvei-lhe o mesmo que ela pagou, pagar-lhe o dobro conforme suas obras. No cálice em que ela misturou, misturai para ela o dobro. O tanto que ela se escondia em glória e luxo, devolvei-lhe em tormento e luto, porque em seu coração dizia: Estou sentada como rainha, não sou viúva, e nunca experimentarei luto. Por isso suas pragas virão num só dia, morte, luto e fome, e pelos fogos será devorada, porque o Senhor Deus que julgou é forte. É interessante, aqui voltando ainda para a situação do julgamento da cidade de Roma, e é impressionante, pode ser coincidência, ou no meu caso eu acredito que não, mas historicamente, nos séculos subsequentes, Roma sofreu vários tormentos, inclusive ataques, sofreu se envolveu em várias guerras. E o visitante que tem a oportunidade de ir a Roma hoje, quando vai visitar o local da Roma antiga, não encontra outra coisa a não ser ruínas. Praticamente nada restou da Roma imperial. Nós encontramos lá, ainda que resiste ao tempo, nós temos o Coliseu, que está parcialmente destruído. No centro de Roma também tem um templo chamado Panteão, também que está bem preservado. Nós temos ali uma basílica, que hoje é uma basílica, mas antigamente era um templo pagão, a Basílica de São Cosme e São Damião. Hoje é uma igreja cristã, mas que no passado era um templo pagão, e que depois que Roma caiu, depois que caiu o paganismo desapareceu, a igreja foi o templo foi convertido em igreja. Então nós temos basicamente isso aí, que sobrou da Roma antiga. Eu tive a oportunidade de, em várias ocasiões, nos domingos, eu gostava muito de ir para lá, para essa parte ali, nós chamamos o Fórum Romano. Às vezes pegava um livro, botava na mochila e sentava embaixo de uma árvore e ficava ali observando as pessoas andando para visitar, tirando fotos daquelas pedras, daquelas paredes caídas. E às vezes eu gostava de ficar olhando, imaginando que há 2000 anos atrás era uma cidade tão gloriosa, uma cidade tão cheia de riqueza, uma cidade tão poderosa,
lá tem as paredes, as ruínas do antigo palácio de César, do imperador, dos imperadores, onde tantas tramas, tantas mortes aconteceram ali, tantos envenenamentos aconteceram ali. Então nós vamos percebendo que, de fato, Deus, isso que aqui o Apocalipse retrata, né, essa punição divina, essa sentença divina contra essa cidade, a ruína, tudo isso que foi descrito aqui, historicamente aconteceu na cidade. Tanto naturalmente, por questão de terremotos, ainda hoje Roma sofre com terremotos, isso é questão natural, né? Os terremotos são explicáveis como fenômeno da natureza. Então, quando eu morei lá, eu ainda senti alguns abalos sísmicos. Teve dois mais ou menos que foram mais fortes e que realmente a gente fica um pouco aflito, porque a gente sente tudo tremer dentro de casa. Mas, assim, uma das principais coisas que fizeram Roma chegar a um estado de catástrofe foram as guerras, as invasões, e no final das contas, uma cidade que governou o mundo, hoje é uma cidade sem muita representatividade. Roma hoje tem uma importância basicamente histórica. Roma não tem um poder, digamos, que sobressai no mundo. Hoje a gente sabe que o poder do mundo está entre Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, China, mas Roma é uma cidade hoje sem expressão do ponto de vista de poder. Mesmo na Itália, a cidade mais importante do ponto de vista de economia é Milão, não é nem Roma. Roma é uma cidade que vive do turismo. Então veja que tudo isso que foi dito aqui no livro do Apocalipse, no século I, nos séculos seguintes, a cidade foi, digamos, exposta a várias intempéries, a várias situações, a vários conflitos que resultou finalmente no seu fim e em sua catástrofe. Hoje em dia, a maioria das pessoas que visitam Roma visitam por causa da fé católica, do cristianismo. Porque hoje lá os grandes centros que atraem peregrinos ou viajantes são aqueles que querem conhecer, por exemplo, o Vaticano, as igrejas de Roma, as basílicas romanas e tudo mais. Ou seja, se não fosse hoje o cristianismo, a cidade de Roma talvez fosse uma cidade ainda muito mais apagada. Totalmente diferente daquilo que é retratado aqui como a grande prostituta, a cidade poderosa, a cidade imponente, a cidade que governou, que dominou o mundo. O mundo se curvou diante de Roma, o mundo se curvou diante do poder romano e assim por diante. Então o Apocalipse aqui deixa muito claro, inclusive quando o Apocalipse relatou isso aqui, parecia surreal. Imagina os primeiros leitores do Apocalipse lendo um negócio desse aqui, João profetizando que ia acontecer isso com a cidade de Roma. Eu acho que alguns deviam ler e até dizer, rapaz, será que isso vai acontecer mesmo? É impossível que uma cidade tão poderosa, tão imponente como é Roma, um dia venha a se tornar isso aqui que está descrito aqui no livro do Apocalipse. O que é interessante, aconteceu exatamente aquilo que o livro está dizendo. Onde um dia César governou o mundo, hoje quem governa o mundo cristão é o sucessor de Pedro. É muito interessante esse fenômeno. É como diz Maria, né? Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Ou seja, os cristãos que foram tão perseguidos foram eles que prevaleceram. Justamente aqueles que não tinham espada, aqueles que não tinham exército, que a única espada que eles tinham para se defender era a pregação da palavra. E foi exatamente a fé cristã que prevalece e resiste há 2000 anos. E por isso que para nós é fundamental o simbolismo da nossa presença na cidade que um dia esteve nas mãos da besta. A cidade que há 2000 anos atrás estava a serviço do dragão, a serviço da besta. Prosseguindo. Ouvi então outra voz do céu que dizia, saí dela, ó meu povo. Essa parte aqui nós já vimos, né? Versículo 9. Então os reis da terra que se prostituíam com ela e compartilhavam seu luxo chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça de seus incêndios, a sua destruição. Postados à distância por medo do seu tormento, dirão, ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, uma hora apenas bastou para o teu julgamento. Os mercadores da terra também choram e se enlutam por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias, carregamentos de ouro e de prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, todo tipo de madeira perfumada, de objetos de marfim, de madeira preciosa,
de bronze, de ferro, de mármore, canela e cinamomo, perfumes, mirra e incenso, vinho e óleo, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vidas humanas. E aí vem todas as mercadorias. Interessante que isso aqui também está de acordo com a história, porque o imperador Cláudio, por causa do amontoado de gente, eu mencionei um pouco antes que a cidade ela tinha vielas, não tinha avenidas largas. Então, a movimentação diurna no centro de Roma era horrível. Uma cidade caótica, de gente passando, liteiras carregando, escravos carregando nas suas liteiras os seus donos, os seus amos. Aí vinham pessoas transeuntes, comerciantes, não sei o quê, tudo mais tinha. E o imperador Cláudio, por causa desse caos que tinha na cidade, uma cidade de 1 milhão de habitantes, decretou que era proibido que as carroças, os mercadores entrassem na cidade durante o dia, quando acontecia toda a movimentação da população local. Então, o que eles decretaram? O que o imperador decretou? Que os viajantes que vinham com suas mercadorias ficassem na parte externa da cidade. Se ele chegasse, por exemplo, durante o dia, não podia entrar com as suas mercadorias para não tumultuar a movimentação na cidade. Então, essas pessoas ficavam nas montanhas dos arredores, esperando anoitecer, quando finalmente as ruas ficavam livres para que os mercadores pudessem transportar as suas mercadorias para a região central da cidade. E aqui o livro do Apocalipse, aqui ele faz um aceno, que eu já li essa questão aqui desse costume do decreto do imperador Cláudio, em livros seculares, assim, que conta a história, que relata a história do império e que mostra claramente que, de fato, o imperador tinha decretado tinha promulgado esse decreto, e aqui no Apocalipse nós nos deparamos diante da menção desses mercadores que ficam fora. Olha, isso é muito interessante, essa concordância que o livro do Apocalipse tem com esses relatos externos às Sagradas Escrituras. Então, aqui ele está dizendo que uma catástrofe gigantesca, que as pessoas que estão de fora olhando para a cidade, os mercadores, aqueles comerciantes que carregavam madeira, perfumes, objetos de marfim, madeira preciosa, seda, púrpura, e assim, toda a mercadoria que vinha de todos os lugares do mundo para a cidade, esses comerciantes, esses mercadores ficavam espantados vendo a destruição da cidade, a cidade santa destruída talvez em chamas, talvez em alusão ao incêndio de Roma que aconteceu no ano 60, no ano 60, quando o imperador Nero incendiou uma parte da cidade porque ele queria desobstruir lá uma região popular, de moradias populares, porque ele queria estender a área do seu jardim, do seu palácio até aquela zona. Talvez faça alusão a isso, ou talvez esteja realmente aludindo aqui aos muitos incêndios que a cidade enfrentou ao longo dos séculos que vieram após o livro do Apocalipse. Os frutos, ele continua falando ainda das mercadorias, os frutos pelos quais tua alma anelava afastaram-se para longe de ti, ou seja, os mercadores não entraram na cidade em chamas. Né? Tudo que é luxo e esplendor está perdido para ti e nunca mais será encontrado. Os mercadores, olha, mais uma vez voltando à questão dos mercadores, os mercadores destes produtos que se enriqueceram graças a ela, postar-se-ão à distância por medo do seu tormento, e chorando e enlutando-se dirão: ai, ai, ó grande cidade, vestias linho puro, púrpura e escarlate, e te adornavas com ouro, pedras preciosas e pérolas. Um detalhe, falando aqui das mercadorias da cidade de Roma, digamos, foi lá que foi construído o primeiro shopping center. Eu sei que isso é um pouco esquisito falar assim, porque é uma palavra americana, e a nossa cultura de shopping center é influência americana. Mas os americanos, de certa maneira, foram influenciados, e vocês vão entender por quê. Quando você vai a Roma, você tem 2 lugares lá, que é da época da Roma Antiga, que está, embora bem deteriorado, bem destruído, mas que está mais ou menos conservado. Tem um mercado chamado Mercado de Trajano. Trajano foi um dos grandes imperadores de Roma. E Trajano mandou construir um mercado. E esse mercado ele funcionava como um shopping.
ele fez uma construção com 3 andares e nesses 3 andares, desses 3 pavimentos, haviam galerias em que haviam pequenas, como se fosse, digamos, compartimentos onde ali cada um vendia sua mercadoria, vendia o seu produto, sua especiaria e assim por diante. Então Roma era uma cidade realmente muito avançada em vários aspectos, isso levando-se em conta há 2000 anos atrás. Então lá tem o mercado de Trajano e tem outro mercado lá, que é dessa época também, que eu não me lembro o nome, mas agora me vem aqui muito facilmente à memória a imagem desse mercado de Trajano por causa exatamente dessas conquistas, desse comércio florescente. E que é tudo por causa da punição que vem de Deus, tudo foi destruído. Inclusive os mercados, como eu falei, tudo isso está ou parcialmente destruído ou totalmente destruído por causa das sucessivas invasões e guerras. Então aqui ele está aqui profetizando exatamente isso. E aí, como eu dizia agora há pouco, quem imaginaria, os leitores do Apocalipse de 2000 anos atrás, que leram pela primeira vez, quem imaginaria que um dia de fato isso aconteceria? E de fato, nós hoje que somos as gerações que vieram depois da destruição de Roma, hoje nós de fato podemos ver os sinais dessa destruição. Ai, ó grande cidade, vestias linho puro, púrpura e escarlate, e te adornavas com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora, tanta riqueza foi reduzida a nada. Todos os pilotos e navegadores, marinheiros e quantos trabalhavam no mar se mantiveram à distância e, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: quem era semelhante à grande cidade? E, atirando pó sobre a cabeça, chorando e se enlutando, gritavam: ai, ai, ó grande cidade! Com tua opulência se enriqueceram. Todos os que tinham navios no mar, numa hora apenas foi arruinada. Exultai por sua causa ao céu, e vós, santos apóstolos e profetas, pois julgando-a, Deus vos fez justiça. Exatamente por aquilo que eu estava falando para vocês. A cidade que matou os cristãos, a cidade onde tantos mártires derramaram seu sangue, a cidade agora é julgada. Eles que julgaram os inocentes, os cristãos que não cometeram nenhum crime, que não praticaram nenhum delito contra as leis romanas e que foram mortos simplesmente porque eram seguidores de Cristo. Depois foi essa cidade que foi julgada por Deus pelos seus muitos crimes. Os desígnios de Deus são perfeitos e são eternos. E, de fato, se cumpriram na cidade de Roma. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu dizia no início do curso que quase todas as profecias do Apocalipse se cumpriram já. Quase todas elas. Aqui eu estou dizendo aqui, estou lendo aqui, praticamente estou lendo um livro de história. Eu estou lendo aqui a destruição da cidade de Roma. Claro, volto a insistir. Quando João escreveu isso aqui, a cidade era totalmente o contrário do que está descrevendo aqui. A cidade era gloriosa, era uma cidade imponente, era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade poderosa, uma cidade com 1 milhão de habitantes, uma cidade com um comércio extraordinário, uma cidade que nada levaria alguém a imaginar, a duvidar que um dia, acreditar que um dia essa cidade iria ser destruída. E de fato a cidade hoje, essa cidade, a antiga Roma, ela não existe. Existe a nova Roma, a Roma de séculos depois da reconstrução, mas reconstruída já depois da cristandade, depois que de fato a Igreja Católica se estabeleceu definitivamente lá. Nisto, um anjo poderoso levantou uma pedra como uma grande mó. Mó era um moinho, uma pedra redonda, até grande e pesada, tinha um círculo no meio, tinha um pau, como se fosse um moinho. Colocava a pedra, colocava os grãos de trigo, colocava a pedra em cima e depois circulava para que o peso da pedra pudesse esmagar o trigo, né? Então, ele diz aqui: nisto um anjo poderoso levantou uma pedra como uma grande mó e atirou ao mar. Jogou essa pedra como se fosse, né? Mas só que é uma grande, gigantesca pedra, jogou no mar, dizendo: com tal ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Ou seja, a cidade pagã nunca mais foi encontrada. Nunca mais Roma governou o mundo, nunca mais nós vimos, depois dos séculos, dos milênios depois, várias cidades dominaram o mundo.
Tivemos épocas que a Alemanha foi a grande nação que governou o mundo depois, né? Tivemos, por exemplo, o Império Bizantino, que é na Turquia, mas Roma nunca mais voltou a ser soberana no mundo. Ela foi julgada definitivamente, e nunca mais ela encontrou espaço. Hoje, na época que nós estamos, como eu falei, ela não tem tanta representatividade entre as grandes nações. É a capital política de um Estado europeu, isso é fato. Mas, economicamente, politicamente, a Itália não representa hoje, nem de longe, ela chega perto do que representa, por exemplo, o poder militar, econômico, financeiro de Alemanha, da França, Bélgica, enfim, todo o norte da Europa, Estados Unidos, Japão, China, Rússia. Rússia não considero tanto, mas Japão, China, Rússia, são grandes nações poderosas que Roma não chega nem perto hoje, mesmo hoje, em que no contexto que nós vivemos. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti não mais se ouvirá, e nenhum artífice de qualquer arte jamais em ti se encontrará. E o canto do moinho em ti não mais se ouvirá. E a luz da lâmpada nunca mais em ti brilhará. E a voz do esposo e da esposa em ti não mais se ouvirá. Porque teus mercadores eram os magnatas da terra. E com tua magia as nações todas foram seduzidas. E nela foi encontrado sangue de profetas e santos, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Pois bem, vimos aqui neste capítulo, o capítulo da sentença da aplicação da ira divina, em resposta ao clamor e à oração dos santos mártires, que haviam previamente feito esse clamor, pedindo a Deus que pudesse punir a cidade perversa, a cidade ímpia, a grande cidade, a prostituta, a cidade onde se sentava como governante a besta, que era o imperador, que tinha o falso profeta que estava a serviço da besta. Veja que tudo está conectado, né? A besta que prestava o culto ao dragão, o dragão que, por sua vez, é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e assim a cidade toda corrompida por suas infidelidades, por seus crimes, por seus muitos pecados, essa cidade agora se vê arruinada e permanece arruinada até os nossos dias. Até os nossos dias, aquela grande cidade não existe senão um amontoado de pedras, um amontoado de escombros, uma cidade totalmente devastada, e agora serve apenas como um local de espectadores, de viajantes que vão para ver as ruínas de uma cidade que foi tão poderosa há 2000 anos atrás. Nós, com essas palavras, nós podemos nos voltar para aquilo que a nossa fé cristã nos alerta, de que, na verdade, tudo é transitório. Todos os reinos um dia cairão, todas as nações que hoje dominam um dia serão apenas lembrança. Hoje nós estamos lembrando da Roma antiga. Daqui a anos futuros, séculos futuros, talvez, de algumas outras nações poderosas. E nós sabemos que só Deus é estável, só Deus tem estabilidade, porque somente Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E nós, seres humanos que fomos criados à sua imagem e semelhança, predestinados para a vida sobrenatural da graça, consequentemente, para habitarmos na Nova Jerusalém, a cidade gloriosa, a cidade construída, não, claro, aqui metaforicamente falando, usando a linguagem do Apocalipse, construída acima de todas as montanhas, que aqui, metaforicamente falando, é a cidade do alto, que é o céu, o reino dos céus. Para lá sobe nossos corações, nossas aspirações, e que as nossas obras nesta vida possam realmente serem praticadas, executadas, sempre levando em conta que nós somos cidadãos não deste mundo, nós somos cidadãos do reino de Cristo. E, portanto, nós devemos, no final desta nossa aula, reafirmarmos dentro do nosso coração nosso compromisso batismal para que Deus, com a sua graça, nos ajude
na nossa busca pela fidelidade, que Ele nos fortaleça no nosso caminho e que a gente possa verdadeiramente colocar toda a nossa esperança em Deus, o Deus que nos amou, nos dando seu Filho, nos dando uma salvação que nós não merecemos e ainda assim nós renunciamos, recusamos a reconciliação com Deus e Ele insiste sempre em vir ao nosso encontro para nos conduzir para junto dele. Nós vamos parar por aqui. Na próxima semana, na próxima aula, nós vamos prosseguir com o estudo do capítulo 19. Aí no capítulo 19 o cenário muda, né? Nós vamos ver que o cenário vai mudar. No capítulo 17 e 18 foi a destruição da cidade perversa, que é Roma. Agora, no capítulo 19, na próxima semana, na próxima aula, nós vamos ver o triunfo da cidade do alto, que é a cidade santa, que é o reino dos céus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Sainte Marie.